Oi, essa é a nossa 10ª aula síncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 2 do primeiro período de 2020. Tudo bem? Hoje eu falarei sobre o uso da simulação numérica para o ensino da identificação de processos, da dinâmica de processos, para o ensino da sintonia e a avaliação do desempenho dos controladores automáticos sintonizados. Então, eu vou fazer uma rápida introdução. Vou apresentar uma planilha que eu desenvolvi para simulação e que vai ser útil para a gente poder estudar identificação, sintonia e teste de controladores. E depois eu vou para o encerramento. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que é essencial a gente saber que qualquer processo, né, ele vai ter que ser descrito com base na sua dinâmica. E o procedimento que a gente tem é o ensaio, né, ou experimento de resposta à perturbação de grau, né? Então, por exemplo, se eu estivesse no laboratório, nós poderíamos ligar a estufa de secagem de papel e depois, desculpa, que ela estivesse funcionando durante um determinado tempo, uma potência relativamente baixa, a gente podia dar um degrau, uma perturbação degrau, passando a potência de aquecimento, por exemplo, de 20% dela para 80% dela, né? E aí observar a resposta em Y, que seria a temperatura ou a umidade dentro da estufa, né? A partir dessa curva de resposta, eu vou conseguir determinar os parâmetros para o modelo First Order plus Delay Time. Então, nós vamos trabalhar com o modelo First Order plus Delay Time, primeira ordem mais atraso de tempo, né? Fazer o experimento, ele exige que eu tenha o equipamento. Então, é comum a gente usar simuladores de processos para o ensino de identificação, sintonia e teste dos controladores. Só que como a gente está numa situação complicada, de que rapidamente vocês precisam ter o domínio da ferramenta de simulação, eu fiz uma planilha e essa planilha eu vou apresentar ela agora para vocês, tá certo? Em Excel, tá? Então, deixa eu chamar o Excel aqui. Então vamos lá. Essa planilha aqui eu vou colocar ela, vou disponibilizar tanto através do AVA, porque nela que vocês vão fazer o trabalho, o segundo trabalho de maior peso, tá? Quanto eu vou colocar no blog, né? Para poder fazer as anotações, eu vou ligar essa aplicação aqui, tá? Para fazer as anotações dessa aplicação, a aplicação permite eu escrever mesmo em cima do Excel, tá? Deixa eu testar ela aqui. Funciona, né? Funciona, mas em compensação tira a minha câmera. Deixa eu ver se volta aqui. Volta, tá? Então, eu escrevo, eu apareço. Quando eu resolver escrever, eu vou sumir, né? Então, essa planilha, então, foi desenvolvida para o ensino de sintonia de controladores automáticos, né? Foi desenvolvida por mim, né? Eu já tinha feito uma semelhante a coisa de 2 anos atrás e agora eu fiz essa nova versão, tá? Essa aplicação se baseia no número de matrícula de cada estudante, tá? O ganho do processo desconhecido de primeira ordem e a constante de tempo, eles são determinísticos, ou seja, eles sempre vão ser os mesmos para o mesmo número de matrícula, função da matrícula, tá? Quando se for para a etapa de identificação e se for fazer o ensaio de curva de resposta dinâmica à perturbação de grau,
a magnitude da perturbação e o instante da mesma, elas são pseudo-aleatórios, ou seja, vão variar uma determinada faixa, tá? Tanto de magnitude do degrau, quanto no instante e tempo em que ocorre o degrau. Bom, de posse dos resultados desse ensaio de resposta à perturbação degrau, será possível determinar o ganho do processo, Kp, e a constante de tempo do processo, τp. Essa versão, ela não gera atraso de tempo, ou seja, eu não implementei um atraso de tempo, que é a variável θd. Então, sugere-se que usar um atraso de tempo, quando necessário para as fórmulas, para as equações de sintonia, de 10% da constante de tempo. Então, depois que a gente determinar a constante de tempo, o θd vai ser 10%, ou seja, 0,1 vezes o τp. Tá? Por quê? Porque algumas equações precisam de um atraso de tempo. Tá? No caso de um número de matrícula ímpar, né, tipo o meu, por exemplo, o meu número de matrícula era 12.383, o processo vai ter uma relação direta entre a variável de saída e a variável de entrada. Se o número de matrícula for par, a relação vai ser inversa. Ou seja, quando eu der o degrau em x, y vai responder no sentido contrário. Isso muda o ganho do processo, ou seja, para processos que vierem de uma simulação de número par, eu vou ter um Kp negativo. Né? O simulador, para transformar as coisas um pouquinho, aumentar um pouquinho o grau de realidade, né, ele gera um ruído randômico nos resultados que ele apresenta. Tá certo? Então a gente tem aqui a aba identificação, ó. Aba identificação. Tá? Essa aba identificação é a aba onde a gente vai rodar o experimento de degrau, de resposta ao degrau. Então está aqui, ó. Esse botão é um botão de uma macro, tá certo? Essa macro ela está protegida por senha, tá? Ela está protegida por senha. Por que ela está protegida por senha? Ela está protegida por senha para que os estudantes não vejam qual as equações que eu usei para calcular Kp e τp função do número de matrícula. Né? Bom, qual é o objetivo? O objetivo, então, é simular uma resposta degrau. Então, eu vou colocar o número de matrícula aqui, no caso, o meu número. Né? Se eu colocasse meu número, por exemplo, 12.383, tá? E mandei rodar a simulação. Então, ele demora um certo tempo. Nesse tempo, dependendo do computador de cada um, ele pode dizer que não está respondendo. As pessoas têm que ter calma. Tá? Tem que ter calma, tem que esperar o Excel rodar. Por quê? Porque ele vai rodar 200 segundos de simulação de 1 centésimo e 1 centésimo. Então, é 200 mais 2 zeros. Ou seja, ele vai gerar uma planilha que, se a gente for aqui, ó, até o fim da planilha, aqui, ó, ele foi até 20.000. Observem que ele foi até 20.000, a linha 20.000. Tá? Bom, deixa eu voltar para cima. Como o meu número já é um número muito antigo, ele está mais ou menos fora da faixa que eu estipulei como uma faixa ideal. Então, observem que a proporção de sinal ruído para minha simulação é uma proporção de sinal ruído que é desproporcional. Eu tenho muito ruído, isso aqui é ruído. Então, por exemplo, a variável ela começa em 0, y, e ela acaba em torno de 2, mais ou menos, para esse meu caso. Tá? E observe que o ruído é muito significativo. O ruído é 40% do valor da variável, é muito grande esse ruído. Mas ninguém vai ter o número 12.383. Então vamos imaginar que fosse o 12.383.1, 123.831, né? Que é um número mais parecido com os números de vocês. Mando rodar a simulação. E aí, observem, eu tenho aqui agora a situação que vai permitir eu determinar ganho e τp. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso me lembrar das equações. Para calcular Kp, eu sei que o ganho do processo Kp ele é igual a ΔY sobre ΔX. Onde que está ΔY? ΔY é essa distância aqui, ó. Tá certo? Esse aqui é ΔY. Né? Então, na planilha, porque esse aqui é o valor de y no steady state, né? Esse valor aqui, que é um valor um pouquinho menor que 20, que é algo em torno de 17,5. Aonde que eu vou encontrar? Lá nas colunas de baixo. Né? Então, e o valor de ΔY? O valor de ΔY está aqui, ó. Então, esse aqui é ΔX, esse aqui é ΔX.
Então, está aqui a coluna do x e está aqui a coluna do y. Né? Ora, para eu poder calcular, o que eu faço? Eu vou lá no fim, né? Pego alguns valores, né? Isso é da escolha do projetista, quantos valores ele vai pegar, tá certo? E faço uma média. Média, porque eu tenho ruído, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, tá? Peguei a média aqui, ó. Peguei a média, tá? Essa foi a média. O valor de y deu 18,64, né? O y de início, ele também tem ruído. Então, eu vou traçar uma média. Ele começa próximo de zero, mas ele tem um ruído. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer outra média. Ó. Aqui, ó. Peguei uma determinada quantidade arbitrária aqui. Deu 0,444, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular que ΔY vai ser igual aos 18,644, eu acho que era, 646, eu acho, menos esse valor aqui. Tá? Faltou um igual na frente, professor, da fórmula. Vai ser igual a essa subtração. Opa, agora foi. Pronto. 18,2 foi ΔY. Para o ΔX eu vou fazer a mesma coisa. O ΔX, olha aqui, ó. O x começa aqui, ó. Começa aqui o x. Né? Tem uma sucessão de x aqui variando, ó. Né? Então, ΔX vai ser igual a média desses valores aqui. Peguei uma quantidade arbitrária. Né? Aqui eu estou fazendo embaixo do gráfico, não vai dar para ver. Né? Menos a média, e aí eu vou lá para baixo. Depois do degrau, o degrau foi em que instante? O degrau foi num instante aleatório aqui, em torno de 20. Né? Então, deixa eu pegar aqui um pouquinho acima de 20. Está aqui, ó, a transição do degrau em x, que é a coluna B, ele está aqui, ó, 0,3, 0,4, 0,28, 0, até aqui, ó, aqui, ó, foi esse instante aqui que ele deu o salto. Então, eu vou pegar a média aqui desses valores, tá? Quanto que deu? ΔX é o valor final, está invertido, né? Porque final menos inicial, só trocar de sinal, colocar um menos na frente aqui, que não tem problema nenhum. Deu 1,3. Então, final menos inicial, né? 1,3. Então, o ganho do processo, que vai ser o meu Kp, vai ser igual a ΔY dividido por ΔX. 13,28. Tá certo? 13,28. Né? 3,28443. Usem 4 casas. Tá? Então, eu vou lá para o teste de desempenho de sintonia. E no teste de desempenho de sintonia, eu já tenho aqui Kc tal I tal D. Então, quando eu faço a identificação, eu vou tirar Kp tal P do processo e θD, que essa simulação não me dá. Né? Então, eu preciso ter as equações de sintonia de Cohen-Kuhn e Ziegler-Nichols. Elas estão aqui nessas duas abas. Aqui, ó. Eu tenho a aba sintonia malha aberta e sintonia online. Então, a etapa teste de desempenho é um simulador também. Mas é um teste de simulação em malha fechada com controlador que eu vou ter sintonizado antes, por aqui, por sintonia malha aberta e sintonia online. Tá? Primeiro eu vou falar de sintonia malha aberta. Tá? Bom, eu não determinei ainda o tal, né? Bom, para determinar o tal, o que eu preciso saber? Eu preciso, deixa eu ligar aqui a caneta, né? Agora eu vou sumir quando eu escrever. Eu preciso me lembrar que eu preciso da relação de 0,632 vezes ΔY.
Então, eu vou fazer 0,632 vezes 18,2 para esse meu exemplo, tá? 0,632 vezes o ΔY, que é 18,2. Deu 11. Esse 11, ele aparece aonde? Ele aparece em Y. Então, quando se passar a constante tempo tal P, eu vou ter Y no valor de 11,5. Então, 11,5, 10, 11 é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, eu preciso ler, na escala de tempo, esse tempo aqui que equivale a tal P, ó. Esse tempo aqui, tá certo? Onde eu vou ler? Vou ler nos dados, óbvio, né? Eu vou ler nos dados, né? Então, 11,5, né? Então, o que eu faço? Quanto é que é 11,5 mais 0, quanto é que era a média aqui? A média entre B4 e B20. Deixa eu ver aqui. Igual a média B4 até B20. 0,24. 0,24 mais 11,5 dá 11,74. Então, eu vou pegar e vou na coluna. Eu fiz na coluna B a média, desculpa, é na coluna C, né? Vou a média da coluna C. Aqui, eu vou pegar a coluna C aqui. Deixa eu pegar a coluna C. Peguei a coluna C. É 0,458 mais... Vai dar em torno de 12. Que vai ser igual a esse valor aqui mais esse valor aqui. Deu 11,96. Então, eu vou na coluna Y e vou até o 11,96. 11,96. Ó. 11,96, está aqui, 11,96. O 11,96 ocorreu aos 43 segundos. 43 segundos. Então, a constante de tempo desse processo é 43 segundos. Não, não é. Por quê? Porque o instante que houve o degrau tem que ser descontado. Então, eu preciso descobrir onde houve o degrau. Cadê o degrau? O degrau, ele houve lá em torno dos 20. Então, vou subir aqui, né? Lá deu 43, quanto que deu lá agora? 43, vamos ver. 43, está aqui. Deu 43,13. Tá, agora eu corro até os 20 aqui. Até os 20. Vamos ver. 43,13. Tá, 43. Tá aqui, ó. O degrau ocorreu em 19,71. Então, vai ser 43,13 menos 19,71. Por quê? Porque a constante de tempo é o tempo necessário para alcançar 63,2% da variação final do y, do ΔY, depois do degrau. E o degrau se deu aos 19,71. Logo, eu tenho 23,42. 23,42 foi o valor que eu determinei. Então, tal P, né? Tal P foi de 23,42. Esse tempo está em segundos, tá? O tempo está em segundos, tá? A variável y ela é adimensional, mas o tempo é em segundos, tá? Bom, de posse desses valores, eu vou para a sintonia em malha aberta e a única coisa que eu preciso fazer é colocá-los aqui, ó, substituí-los aqui, né? Então, eu tenho 13,2844, 13,2844, né? E eu tenho tal P de 23,42. 23,42.
O θD, como eu disse, o simulador não gera uma situação com atraso de tempo, então eu vou ter que considerar 0,1 vezes 23,42, o que dá 2,342. Pronto. E aí eu já fiz a planilha de meta-sintonia em malha aberta por Cohen-Cohn e meta-sintonia para Ziegler-Nichols. E aí eu só tenho, aqui ó, tem o valor do ganho para o controlador somente P, do ganho proporcional I da constante de tempo integral para o controlador PI, do ganho proporcional I da constante tau I e da constante tau D para o PI, por Cohen-Cohn e por Ziegler-Nichols. Tá? Observe que os resultados são bem parecidos, tá certo? São parecidos, né? Mas vão ter desempenhos diferentes. Então agora, para avaliar o desempenho, vamos imaginar que eu selecione o controlador proporcional por Cohen-Cohn, 0,77. Bom, então eu vou para o teste de sintonia, deixo tau D e tau I vazio e coloco 0,77 aqui, né? 0,7778. 0,7778. Bom, agora a questão é, qual o set point? Vou voltar para a etapa de dedicação. Eu observo que o meu processo ele foi testado numa faixa de 0 até um estado estacionário em torno de 18. Então eu vou colocar um set point que eu tenho certeza que ele pode alcançar esse processo. Ele pode manter 15, porque está dentro da faixa que ele já foi, que ele já alcançou alguma vez. Então eu vou colocar 15, tá certo? Então vou aqui e coloco aqui no set point 15, tá? Óbvio, né, que se a relação é direta, eu vou colocar um set point positivo. Está negativo porque eu andei testando por negativo. Eu fiz questão de deixar diferente para alterar a curva, tá? Vou simular o desempenho. A curva laranja é a curva do Y, a curva azul é a curva do X. Então, o que eu estou observando? Eu estou observando que houve uma manutenção próxima do valor de 15. Mas eu preciso avaliar isso. Bom, e aí vai ficar da responsabilidade de cada usuário calcular o erro. E calcular o erro quadrático e o somatório do erro quadrático. Tá certo? A pessoa só vai ter que chegar aqui, escrever assim, desvio, né? E aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai colocar nessa coluna aqui o valor do set point, né? Menos, e aí ela vai colocar as referências fixas, vai botar $1 na frente do S e $1 na frente do 1, né? E vai botar menos o valor de Y, né? E aí o desvio de início é grande, por quê? Porque o controlador não atuou o suficiente ainda, né? E aí ela vai pegar e vai copiar até o final da planilha, né? Até o final da planilha ela vai copiar. E aí observem que depois de um determinado tempo o valor se aproxima de 0, mas não zera, tá certo? Chega perto de 0, mas não zera, tá? Porque é um controlador proporcional puro, e aí ele vai ter offset. E aí ela vai calcular o desvio ao quadrado, desvio quadrático. Então vai ser essa coluna elevada ao quadrado. Ela vai pegar isso aqui, de novo, vai até o fim, né? E vai colar. Lá no final da planilha, né, ela vai fazer um soma de toda a coluna do desvio, né? E esse aqui é o valor do easy, da integral do erro quadrático, um parâmetro que a gente usa. Agora eu tenho para a sintonia de Cohen-Cohn. Vou fazer a mesma coisa para a sintonia de... Então, esse é o valor do easy, né? Deixa eu abrir uma planilha nova aqui. Então, aqui, ó. Easy por Cohen-Cohn, né? Colei... Deixa eu colar, pegar o valor lá. Feito. Deixa eu colar especial. Colar só valores. Pronto, tá aí o valor, tá? Easy por Cohen-Cohn, não é o easy por Cohen-Cohn, né? É easy para sintonia por Cohen-Cohn. Para controle só proporcional, tá?
Se eu quisesse fazer para o PI, o que eu fazia? Eu vinha aqui no teste de desempenho e substituía tal I aqui também. Tá? O controlador que está embutido na macro é um controlador de posição digital, tá? Que já leva em consideração o tempo de amostragem de 0,01 segundo. Tá? E aí eu vou voltar aqui na sintonia em malha aberta e vou pegar o 0,7527, que é o caso do Ziegler-Nichols, né? É o valor do ganho proporcional para Ziegler-Nichols. Para esse meu exemplo, 0,7527. 0,7527. Então eu vou substituir aqui 0,7527. Né? Mando, não posso esquecer de mandar rodar de novo, tá? O simulador roda na macro. Rodei a macro. Rodei a macro, ela leva um tempo para rodar. Né? Esse tempo depende do que está rodando junto no computador. A gente nunca sabe hoje em dia se o Windows da gente está se atualizando ou não. Além disso, eu estou gravando também ao mesmo tempo, estou usando o programa de gravação. Então, estou... Né? E eu mantive o mesmo set point, então não é para travar, o valor é muito parecido com o outro. Não haveria por que ficar demorando tanto tempo. Né? Então, e aí vem a questão de que as pessoas hoje em dia são muito ansiosas e a primeira vontade das pessoas já apertar Ctrl Alt Del quando demora, tá certo? Mas a gente não tem o que fazer, tem que esperar, tá? Tem que esperar. Não? Tem que esperar. Demorou demais, tá demorando demais mesmo, muito. Tá? Eu perdi poder de processamento por algum motivo. O Excel tá... Foi, finalmente foi. Tá? Bom, e aí eu vou lá para baixo e deu 21.527 agora o valor do Easy. Né? Ou seja, piorou. Piorou. Deixa eu colar valor aqui. Ó, observem que piorou bastante. Tá? Deu para ver pelo gráfico que tinha piorado. Tá? Se a gente observar o gráfico, a gente vai ver que o gráfico piorou. Ele deu uma subida. Tá? Por que demorou mais? Demorou mais porque tinha uma coluna a mais para ser calculada. Quando eu simulei a primeira vez, não tinha desvio e não tinha desvio quadrático. Agora o que aconteceu? A macro, ela calcula os valores e vai atualizando os valores dessa coluna. Quer ver? Eu vou fazer de novo. Tá? Vou fazer de novo. Tá? Vou colocar, vou apagar aqui os valores da coluna de desvio e o desvio quadrático, só para provar que ficou mais, que foi esse motivo que ficou mais lento. Ó. Apaguei, certo? Apaguei. Vou simular de novo, tá? Vou trocar o valor aqui, vou botar o 0,77 lá do outro, tá? Vou mandar simular. 4, 5, 6. Pronto, foi. Já voltou. Agora vou colocar o valor da sintonia Ziegler-Nichols, né? Dos parâmetros Ziegler-Nichols 0,7527. Então vamos lá. 0,7527. Mandei simular. Então, observem como vai ficar mais rápido. Ficou bem mais rápido. Por que ficou bem mais rápido? Porque não precisou calcular essas duas colunas, essas míseras colunas. Por quê? Porque a macro ficou pulando, indo e voltando entre as colunas, tá certo? O que atrasou absurdamente o desempenho do simulador dinâmico. Tá? Por isso que a gente precisa entender um pouquinho de macro, precisa ter experiência de Excel para conseguir explicar por que a planilha ficou tão lenta. Tá? Vocês observem que eu precisei racionalizar, né, por que tinha ficado tão lento. Né? Bom, e aí eu vou fazer aqui, de novo, fazer o desvio. Vai ser esse valor menos esse valor. E aí eu vou colocar aqui o dólar para poder copiar e colar. Né? Aqui vai ser esse valor ao quadrado. Eu vou marcar os dois, vou copiar e vou Ctrl Int I. Show.
Ctrl V. Pronto. Tá lá. Tá lá, mas deu erro. Né? Tá lá, mas deu erro. Deixa eu ver o que deu aqui. Tá errado. Aqui tá certo. Não, não tá erro não. É que ele ficou com offset negativo, né? Por isso que ele ficou ali oscilando, ó. Ele tem uma oscilação ao redor do... né? Deixa eu fazer a soma. Soma. $18.000. Não era para ter dado 18.000 se antes ele tinha dado... Quanto que ele tinha dado antes? Ele tinha dado 28.000. 18.000. Por algum motivo, que eu não sei dizer qual, tá? Ele deu um valor diferente agora. Tá? Bom, eu fiz para controladores proporcionais. Se eu fizesse para PI, eu simplesmente vinha aqui, ó, na sintonia em malha aberta, pegava esses valores aqui, são os valores de KC e Tau-I para COENCOM, e aqui são os valores para Ziegler-Nichols. E a mesma coisa para o PID. Se eu fosse, eu voltava ali no simulador e testava. Tá? E se a sintonia for online, como é que eu faço? Bom, se a sintonia for online, o jeito que a gente tem, tá, é a gente usar um simulador externo para permitir que nós possamos testar a sintonia. De uma forma usando o KP e Tau-P que nós determinamos. Então, no meu blog tem uma planilha, tem um arquivo do Xcos chamado Ziegler, que tem um Xcos para fazer sintonia online, tá? Que o pessoal chama de malha fechada. Né? E aí eu pegaria esses valores aqui que eu tirei da identificação, que é um KP de 13,28 e um Tau-P de 23,42, levaria para o Xcos, rodaria lá a simulação com esses valores, até aumentando o ganho KC, né, no simulador temporário do online tuning, até alcançar o KU, alcançar uma resposta oscilatória, onde eu teria a determinação de um KU, um ganho último, que foi aquele que deu o KC crescente, que até que ele chegou no valor que deu uma oscilação com amplitude constante, conforme a aula retrasada a gente viu, e a determinação do PU, que é o período de oscilação, ou seja, a distância entre dois máximos consecutivos, que possibilitaria eu determinar PU. Voltaria para essa planilha e substituía KU aqui, ó, na sintonia online, KU, e PU. KU e PU. A partir do KU e do PU, né, vamos imaginar que KU tivesse dado, por exemplo, 35 e que PU tivesse dado 10. Eu teria aqui também, tá, os valores de KC proporcional, controle só proporcional, KC para o controle proporcional integral e o Tau-I, e para o PID aqui tem que arrumar, escrevi PI, mas é PID, tá? Já vou salvar a planilha, tá? Deixa eu ver se a outra planilha está errada também, a outra planilha também está errada, deixa eu arrumar aqui, tá todas as planilhas erradas porque eu copiei elas. Aqui é PID, e aqui é PID, né? Deixa eu salvar de novo. Pronto, está salvo. E aí a gente vai ter como comparar, fazer a comparação de desempenho para sintonias feitas em malha aberta de COENCOM e Ziegler-Nichols e para a sintonia online pela fórmula de Ziegler-Nichols. Se nós fizermos P e PI para todos, nós teremos um conjunto de 9 sintonias diferentes, 9 ISs para comparar. 9 ISs para comparar. Considerando que o procedimento é todo automático, eu só tenho que rodar e a planilha está pronta, não é muito complicado, né? Não é muito complicado. E é exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui. Tá certo? Bom, então essa ferramenta é uma ferramenta que serve para nos mostrar como que a gente pode sintonizar controladores usando o modelo First Order plus Delay Time, mais os testes de desempenho. Né?
Então, essa planilha foi especialmente desenvolvida por mim para uso de ensino de controle automático, né? Deixa eu fechar aqui. Salvar, salvar. Não se esqueçam que toda vez que a gente for abrir uma planilha e ela vier com macros, a gente tem que liberar o uso das macros, a gente tem que ativar as macros, tá? Essas macros minhas não tem vírus, tá? Bom, então para encerrar, vai ser essa a aplicação que vocês vão usar no trabalho de vocês. Então, o segundo trabalho avaliado, tá? O segundo trabalho avaliado de peso 5, tá? Vocês vão pegar o número de matrícula de vocês, que eu não sei o número de matrícula de cada um, vão colocar na planilha, né? Para fazer a identificação e tirar o valor de KP do mesmo jeito que eu fiz e tal P, tá certo? O θ D, o atraso, vai ser 0,1 vezes tal P, tá? Porque eu não tive tempo de implementar uma versão que tivesse atraso de tempo, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os controles automáticos P, PI e PID, tá? Malha aberta, tá? Vamos fazer malha aberta, só malha aberta, não vão fazer malha fechada, vão fazer só malha aberta, tá? Então vão só substituir lá e vão executar e calcular ISE, ITSE, IAE e ITAI. Ah, professor, eu não lembro como é que é a fórmula. Olha na aula que eu dei. Ou olha no trabalho do Renato Spandri, que é onde tem as fórmulas do ISE, do ITSE, do IAE e do ITAI. Ou olha no Cyborg. Tá? O ISE é a integral do erro quadrático, o ITSE é a integral do erro quadrático ponderado no tempo, o IAE é a integral do erro absoluto, e o ITAI é a integral do erro absoluto ponderado no tempo. Tá? E aí lá no AVA vai estar a data de entrega, muito provavelmente dia 4 de dezembro. Tá? Então eu acelerei o trabalho absurdamente para vocês. Tá? A parte maior vai ser, o trabalho maior que vocês vão ter, vai ser o trabalho de gravar o vídeo, eu acredito. Até do que vai ser mais difícil gravar o vídeo do que fazer o trabalho em si. Tá? Bom, então era isso. Agradeço a atenção. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Tá certo? E fiquem bem.